Terceira parte de Corridas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 7 de Sivan, portal da Universidade da Fé. Título: para entender um pouquinho que se alcança daquilo que diz o Zohar, que Shema Israel é uma intenção da unicidade suprema de Deus, e Baruch Shem Kol Chotzah Olam Vaed, a passagem que vem depois, na reza, é a unicidade inferior. Ou seja, tem dois graus no entendimento da criatura sobre como Deus é único e unido, não composto, uno. Capítulo 1 de Rebbe. Capítulo 1. Citação do Deuteronômio, que diz Moisés: saberás hoje e preste atenção ao seu coração, que o Eterno é Deus, nos céus acima e na terra por baixo, não há mais nada além dele. Pois precisa-se entender qual é a grande necessidade de te pedir que preste atenção, que Deus está também nos céus e não somente embaixo da terra. Será que eu pensaria que Deus está apenas na terra? Que precisa advertir tanto, preste atenção que Ele está nos céus também. E o Rebbe sempre costuma fazer uma pergunta para merecer. O método de estudo sempre é esse. A gente gera uma necessidade da explicação e começa a explicar, e a explicação já se insere conhecimentos brandos do assunto. Então, aqui começa a explicação. Eis o que está escrito nos Salmos. Para sempre, ó Deus, tua palavra está presente nos céus. Explica o Baal Shem Tov, de abençoada memória. O que quer dizer a tua palavra, Deus está sempre presente nos céus? A tua palavra que disseste que haja firmamento no meio das águas, que o firmamento é chamado céu. Estas palavras e letras estão presentes, estão eretas, sempre no meio do firmamento dos céus. Dá para entender essa palavra firmamento não no sentido de um objeto sólido, mas no sentido de uma regra natural sólida, de que os céus se comportam do jeito que eles se comportam, imutável. E você vê que o céu funciona com precisão. As constelações e os planetas andam no ciclo exato. Volta para o mesmo lugar depois de um período determinado antes. Dá para prever de antemão quando é que eles vão passar ali. Então são firmes, são um firmamento. Não sobem nem descem. E esse firmamento, essas palavras de Deus dizem que haja firmamento, estão presentes no meio do firmamento dos céus. Estão, na verdade, não só presentes no meio, mas elas são a essência de todo o firmamento. As palavras divinas, o que nós entendemos por palavras divinas é a manifestação divina que Ele manifestou o seu poder em criar céu. É chamado de maneira alusiva fala. Na fala você tira o poder de expressar algo de dentro de ti, de pensar. Você expõe o teu pensamento para fora. Aqui em Deus Ele expõe o seu poder de manter uma percepção onde criaturas percebem céus como algo firme, existente e imutável, enquanto Deus assim decretar. Então essas palavras estão sempre dentro dos céus para mantê-los vivos. Aquilo que você sente é uma sensação que Deus tem que mantê-la viva, porque a sensação original da existência é que só tem Deus e não há mais nada além dele. Não há céu e não há terra. Então, quando Ele falou que haja firmamento, Ele fez a tua sensação de céu, que é o céu. Aquilo que você chama, o nome que a gente dá para as coisas é o nome daquilo que sentimos das coisas. Então, Ele criou a nossa sensação, a qual demos esse nome céu, ou Yakia, Shamaim. Como está escrito, e aquilo está lá sempre, como está escrito, a palavra do nosso Deus prevalecerá para sempre. E suas palavras vivem e existem para sempre. Quer dizer, a palavra, quando comparamos com fala, não estamos comparando com o fato de uma palavra ecoar o som um segundo e passar. Estamos comparando com o sentido de sair de dentro dele. Você não sente que isso está dentro dele. Você sente como se fosse uma existência fora dele. E adiante vamos ver como Ele é tudo. Ele é um ser inclusivo, então não existe fora dele. A grande novidade é que Ele fez nós sentirmos coisas como se estivessem independentes do Criador.
E como isso não é natural, sentir coisas passageiras, como se fossem eternas, você não sente a passagem delas agora. Você sente que elas existem como algo eterno, você sente como a existência delas é incontestável para ti. Você vê algo, para ti aquilo é incontestável, como se aquilo existisse sozinho. Mas na verdade, o que existe sozinho somente Deus. E todas as coisas limitadas precisam de um sistema de criação, composição, manutenção e moderação deles. E você não vê o sistema, vê apenas o resultado. Isso que a gente chama de fala. Você não vê o sistema que mantém, somente o resultado. Que nem a palavra, você não vê o pensamento que teve antes que gerou ela, somente a palavra saída. Mas a diferença é que a palavra nossa passa em um segundo, a palavra de Deus permanece para sempre. Porque se as letras fossem sair, nem que seja um momento, e a situação voltasse à sua origem, voltasse à natural, que só existe Deus e mais nada além dele, só aquilo que não é passageiro, só aquilo que existe sozinho é o que existe mesmo. Todo esse céu que você experimenta voltaria a deixar de ser experimentado, seria um zero absoluto. Como se não tivesse nunca. Como se Deus não tivesse falado que haja firmamento. E o céu aqui é só um exemplo, mas é igual em todas as criaturas, em todos os mundos. Se queira mundos superiores, espirituais, conhecedores de Deus, queira mundos inferiores, desconhecidos que não conhecem Deus, mesmo essa terra material, mesmo as coisas sólidas, inanimadas, as pedras, o solo, são a palavra de Deus. E se as letras divinas que manifestam, que fazem aquilo ser experimentado como algo separado dele, sem que seja visto o sistema que fez eles acontecer e manter eles, se as letras de Deus iam sumir um momento, as letras dos dizeres que Deus fez na criação do mundo, nos 6 dias de Bereshit, a terra voltaria ao zero, como antes da criação do mundo. E por isso o Arizal diz que mesmo em coisas inanimadas, pedras, terra, água, tem uma alma, tem uma vitalidade espiritual. Que quer dizer que naquilo ele se refere, quem é essa? O que é a alma espiritual da coisa inanimada? Ela não vive, você não vê ela mexendo, crescendo, entendendo, fazendo coisas. É uma coisa inanimada, morta. O Arizal diz, não, a morte deles também é vida. É uma existência. Se a existência é vida, ali tem uma alma espiritual, que é a letra divina, que cria aquele ser inanimado para que seja algo, para que seja experimentado como um objeto existente. Antes da criação do mundo, aquilo não era percebido. Antes, na verdade, era percebido que Deus tem o poder de criar todo que tipo de coisa, é todo poderoso. Mas no mundo não tinha quem percebesse, porque ele era tudo, então somente ele conhecia a si mesmo. E todos os seus poderes eram conhecidos por ele, obviamente, mas só com poderes potenciais. O que mudou na criação? Para Deus não mudou nada. A criação é nada mais que uma amostra do poder de Deus. Não cabe a nós discutir se ele fez amostra de todos os poderes ou só daqueles que experimentamos. No nosso ambiente, nesse mundo, nesse sistema, nesse universo, só existe aquilo que as amostras que ele selecionou para cá. Para cá ele selecionou experimentar, demonstrar tal e tal e tal manifestação. Que é criar algo renovado, uma sensação de ilusão, onde existam coisas definidas, com começo, com fim, compostas de partes moderadas por ele. Isso é a novidade da criação. E se você diz que algo existe sozinho, uma pedra existe sozinha, então não é novidade. Só que é completamente ilógico dizer que uma coisa que depende de fatores de tempo, de espaço, de composição, de abastecimento de componentes, exista sozinha. E além de ser ilógico,
Deus se revelou para nossos antepassados com experiência intensa no Monte Sinai, onde cada um sentiu o que sente um profeta, que é mais do que ver milagres. Milagres confirmam alguma coisa, mas você pode ainda dizer que é uma técnica de fazer um milagre. Cada um de nós é um profeta em potencial, e no fundo da alma ela sente que Deus existe, e que Deus é aquele ser primeiro, que não depende de nada para existir, e tudo se apoia nele, na sua existência, para ter uma experiência de existência. Então ele compartilhou a sensação de existência absoluta com criaturas com aparências superficiais. Você acha que a coisa existe concretamente? Na verdade, o que existe concretamente é só um sistema autossustentável. Tudo que é passageiro dependente jamais será autoexistente. Até aqui a porção do Tânia do dia 7 de Sivan, segundo dia de Shavuot.